Olá pessoal, aqui é o Eliezer e eu estou fazendo uma série de vídeos para explicar como que você pode melhor preparar o seu processo para o visto EB2NW. Se você está fazendo sozinho e quer saber como que você monta o seu business plan, o seu professional plan, melhor estrutura, a melhor estratégia, acompanhe esses vídeos que eu vou te explicar o passo a passo de como você deve fazer tudo isso para o seu processo ficar o mais profissional possível e potencializar a chance de aprovação da sua petição. Se você entrar no site da Imigripryme, você vai ver que a gente trabalha com outros tipos de vistos, mas essa série de vídeo e esse vídeo aqui mais especificamente, ele é válido para o visto EB2NW, acho que é o campeão aí, é o que mais tem brasileiros fazendo a petição como self-petition, né? Fazendo sozinho, sem a ajuda de um mentor, sem a ajuda de uma consultoria ou sem contratar um escritório de advocacia. E a minha ideia inicialmente é fazer 5 vídeos e esses são os temas de cada um deles. No primeiro eu vou falar sobre o business plan, no segundo eu vou falar sobre os estudos que precisa ter no business plan. É ideal você adicionar, você pode adicionar na submissão inicial, se você não conseguir, você pode tentar fazer ou contratar alguém para fazer para você, como é o caso da nossa empresa, para que você envie numa potencial RFE. Já no terceiro vídeo eu vou falar sobre o Professional Plan, no modelo que a gente trabalha, por que a gente usa esse modelo, por que a gente acha que ele é melhor, vai fazer um comparativo com alguns modelos que existem aí fora hoje no mercado. Depois, no quarto vídeo, a gente vai falar sobre a Cover Letter, que é a parte principal do seu processo, da sua petição. Por quê? Porque é a parte que é garantida que o oficial vai ler, principalmente se ela estiver objetiva da maneira como ela precisa estar. O ideal é que uma cover letter tenha aí de 10 a 15 páginas, no máximo 20. É muito comum que pessoas façam cover letters ou muito grandes, com 30 páginas, 40 páginas, ou muito pequenas, com 2 páginas. Eu tenho visto muitos documentos que as pessoas mandam de 2, 3 páginas, ela chama ali ou de cover letter ou de personal statement, e ela manda achando que aquilo tem o papel de uma cover letter, tem o papel de explicar para o oficial ou guiar o oficial para que ele consiga encontrar as informações que ele precisa naquela petição que você está mandando, naquela documentação, naquela pasta que você montou e enviou para a USCIS. E muitas vezes, na verdade, todas as vezes que eu vi até agora, aquilo falhou porque não é o documento ideal para isso. A cover letter é o documento que ela tem que vir no começo da sua petição, direcionando o oficial para aquilo que você acha que é importante que ele veja. Já no quinto vídeo, eu vou falar sobre uma coisa que muitas vezes as pessoas acabam subestimando: cartas de recomendação. Tem muita gente que paga um dinheiro muito alto, às vezes até, né, não paga um processo, não paga um consultor, não paga um advogado, não paga um mentor, mas ele acaba pagando aí $1.000 ou até mais que isso numa Expert Opinion Letter. E as cartas de recomendação têm muito mais a ajudar, muito mais a agregar no seu processo do que uma Expert Opinion Letter, e muita gente subestima, e eu vou falar muito sobre isso no quinto vídeo. Vou explicar como você monta a estrutura, que estilo de escrita você deve usar, tá? É tudo muito personalizado, cada caso é um caso, cada currículo é um currículo, cada candidato é um candidato. E também a hora que chegar lá na USCIS, cada oficial é um oficial, então vai ter um que vai ser mais criterioso, outro menos. Um quer ver mais uma coisa voltada para o candidato, outro quer focar mais no Proposal Endeavor. Cada um é um, tá? Só que o mais importante é que tudo você faça personalizado, customizado para o seu caso, para a sua situação, para a sua experiência e para a proposta que você quer fazer para os Estados Unidos da América. Dito isto, vamos começar aqui a falar sobre o Business Plan, e eu vou falar sobre o modelo que eu acho adequado para a submissão inicial. Ah, mas tem um modelo separado, diferente, que eu preciso usar para a resposta de RFE? Cada caso é um caso, e no caso de uma resposta de RFE, ela é mais específica ainda, porque você tem que atender aquilo que ele está pedindo. Se você já mandou um business plan numa submissão inicial e precisa mandar alguma coisa acrescentando ou passando alguma informação que o oficial está cobrando ali numa RFE, aí o caso é diferente, a gente pode explicar mais isso em outro vídeo, ou até se você tiver interesse em fazer uma consulta com a gente analisa o seu caso ponto a ponto, de acordo com a sua RFE, do que você mandou na sua submissão original, tá? Para a submissão original,
como que precisa ser o business plan, lembrando que tudo que você for escrever, todo documento que você for preparar, o mais objetivo possível. Se você tiver em mente que o americano médio ele gosta de tudo muito objetivo, direto ao ponto, resumido, sem tomar muito tempo dele, e na USS não é diferente, porque ele tem uma meta ali de casos que ele tem que analisar, de tempo que ele tem que dedicar a cada um daqueles casos, você vai focar e conseguir fazer um documento o mais objetivo possível. Pensando nisso, eu queria apresentar agora a estrutura que, na minha opinião, é a mais adequada para um business plan para submissão inicial. Mas antes de eu abrir aqui o Google Docs e construir essa estrutura junto com você, eu queria fazer um convite para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde eu vou tirar dúvidas especificamente sobre o Proposal Endeavor. Seja ele um business plan ou um professional plan, a gente vai falar bastante sobre isso lá no grupo e vai se ajudar bastante. Eu vou compartilhar as minhas opiniões, as minhas dicas, e as pessoas que estão lá, a ideia também é que eles compartilhem as dicas, as opiniões e as nossas experiências juntos vão te ajudar a aumentar a sua chance de ser aprovado através da preparação de um documento mais adequado. O link para o WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo. Agora vamos abrir aqui um Google Docs em branco, onde eu vou começar a fazer a estrutura. E quando eu digo a estrutura, são os capítulos e as principais seções de cada um dos capítulos que são essenciais terem no seu business plan. Lembrando que eu vou deixar esse template, essa estrutura, tanto no nosso site, quanto também eu vou disponibilizar ela em Word lá no nosso grupo do WhatsApp. Vamos começar? Primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui e inserir um Table of Contents, né? A lista dos capítulos, ela vai estar programada aqui para começar automaticamente. Aqui no Google Docs, que é o que eu vou usar, porque todo mundo vai ter acesso mais facilmente, eu acredito, o que ele pede para fazer? Para você vir aqui no formato, né, no estilo, talvez no seu vai estar em português, os termos vão estar diferentes, mas eu imagino que deve ser estilo também, né? E você vai escolher o estilo de texto ou o formato de texto, tá? Para o capítulo, a gente vai usar o heading 1, né? Eu não sei se em português vai estar o mesmo termo, provavelmente sim, tá? Então, vou colocar aqui Chapter 1, né? Vou colocar tudo em maiúsculo, Chapter, vou colocar em português, tá? Vai ficar mais fácil. Capítulo, porque eu sei que tem muita gente que não faz em inglês, então eu vou fazer em português, depois você vai aí e traduz, tá? Qual que é o primeiro capítulo que você precisa ter no seu business plan? Sumário executivo, tá? Qual que é o sumário executivo? O ideal mesmo, se você tiver dificuldade, é começar pelo capítulo 2 e resumir o seu business plan e colocar aqui, tá? O sumário executivo ele tem que estar as partes mais importantes do seu business plan. Se o oficial precisar ler só um capítulo do seu business plan, vai precisar que seja esse capítulo e vai precisar que as informações mais importantes estejam aqui. Depois do sumário executivo, a outra parte mais importante é a conclusão, porque pode ser, principalmente se derem muitas páginas, que ele não vai passar o seu documento todinho, talvez nem vai folhear, ele vai pegar, vai olhar o comecinho, vai pular ali para a conclusão e vai ver se ele achou ali alguma informação relevante, tá? Às vezes a pessoa faz um sumário executivo fraco, faz uma conclusão fraco, e as informações mais importantes ela coloca no meio do business plan. E aí ele não olha aquelas informações lá no meio e vem uma RFE como se você não tivesse enviado aquela evidência. Então, muita atenção na hora de escrever o sumário executivo. Aqui na Vastos, qual que é a nossa estratégia, qual que é a nossa forma de trabalhar? A primeira coisa que a gente faz é pega o currículo da pessoa, analisa e identifica qual é a área do mercado que ele atua, tá? Então, escolheu a área do mercado que esse negócio tem que trabalhar, que ele tem que fazer parte. Ela tem que ser a mesma área que esse profissional trabalhou durante a carreira dele, seja como negócio, seja como um funcionário público, ou seja como alguém do setor privado, tá? Identificou a área, que problemas do país, que problemas nacionais que existem, que uma empresa que atue naquela área pode ajudar a solucionar. Essa é a parte 2 e tudo isso é aqui na cabeça, antes de você começar a escrever. 70% do trabalho de um business plan ele vai acontecer na sua mente e depois os outros 30% é colocar isso no papel, tá? Se você faz isso, ele vai estar bem elaborado, ele vai estar bem conciso, bem objetivo, direto ao ponto. Se você começa a escrever e no meio do processo você começa a pensar a respeito do seu negócio, vai ficar um documento ruim, vai ficar um documento que vai deixar o leitor perdido e ele não vai ser agradável de ler, então talvez o oficial nem olhe, e se olhar, ele pode já olhar e gerar um preconceito que vai acabar gerando para você uma RFE ou uma negativa do seu processo. Então, depois de analisar a área,
de identificar as soluções que a sua empresa vai trazer para o mercado, a gente começa a criar os produtos que são capazes, os serviços que são aptos a gerarem aquelas soluções que você precisa trazer para a população, para o seu cliente, para o mercado, para a economia americana, para o governo americano, seja lá quem for o indivíduo ou a instituição que vai se beneficiar do que você vai trazer a partir da existência do seu negócio. Onde que você vai explicar isso? Aqui no capítulo 2, onde você vai explicar, vai apresentar a sua empresa, né? Vai detalhar um pouquinho mais sobre ela, vai falar sobre o seu negócio. Então, capítulo 2, a gente fala sobre a empresa, né? Geralmente eu chamo de The Company, ou eu coloco o nome da companhia que a gente está planejando para o nosso cliente. Isso tudo você vai colocar aqui e lembrando que depois, na próxima parte, segunda parte desse vídeo, eu vou explorar um pouquinho mais em detalhes cada um desses capítulos e as principais seções de conteúdo que precisa ter dentro de cada um deles, tá? Já falei do 1, já falei do 2, bem resumidamente. Vamos falar do 3. O que o capítulo 3 precisa trazer? A análise de mercado, tá? Você precisa apresentar esse mercado, você precisa explorar um pouco ele, falar dos números dele, tá? Se a sua empresa for atuar em duas áreas diferentes, dois segmentos diferentes dentro da economia, você precisa fazer isso individualmente, uma análise para cada um dos segmentos, porque os valores podem ser diferentes, tá? Os números reais, os números atuais e dos últimos anos, e também as projeções podem ser diferentes. Então, você faça isso para cada uma dos segmentos, para cada um dos segmentos da economia que o seu negócio vai atuar. Análise de mercado é, então, o nosso capítulo número 3. Capítulo 4, o que a gente vai falar no capítulo 4? É a estratégia que vai fazer com que o seu negócio dê certo. É a estratégia de marketing e vendas, depois a estratégia operacional do seu negócio e a estratégia organizacional, como eu vou explicar em detalhes na segunda parte desse vídeo, tá? Capítulo 4, estratégia de negócio, tá bom? Ou apenas estratégia, ou estratégia de crescimento, o nome que você quiser. A nomenclatura não é mais importante do que o conteúdo. Tem muita gente que foca no modelo que ele está usando, tem muita gente que foca nos nomes, tá? E tem muita gente que deixa de focar por causa disso no conteúdo. O conteúdo é muito mais importante. Se você não der um nome para o capítulo, se você não der um nome para as sessões que vão estar dentro dos capítulos, mas o conteúdo que estiver ali dentro estiver bem colocado e organizado de uma forma que o leitor ele vai entender a mensagem que você quer passar, é muito melhor do que você colocar nomes maravilhosos e o conteúdo não está fazendo sentido. Então, o nome você tem total liberdade de mudar, mas a sequência ideal para mim é essa daqui, tá? Então, eu vou colocar aqui estratégia de negócios. Estratégia de negócio, deu uma corrigida aqui, tá? Capítulo 5 e último capítulo, do mais importante, lembrando, mas por que não tem 7 capítulos, 8 capítulos, 10 capítulos? Você pode explodir isso daqui e detalhar pra caramba, só que o business plan vai ficar muito grande. Quanto maior ele ficar, menor é a chance dele ler. Eu sei, infelizmente, existe muita empresa por aí, muito prestador de serviço, que faz um documento gigantesco, tá? E enche muita linguiça, coloca aí 60 páginas, 80 páginas só de texto, em letras pequenininhas, muito texto, pouca informação. Isso é muito ruim, porque se o oficial pegar aquele documento ali, muito grande, 80 páginas, 60 páginas, 70 páginas, e ele for folheando aquilo ali, for vendo que é muito texto, muita coisa escrita, e não está indo para lugar nenhum, ou não está falando nada impactante, isso aí vai queimar o seu filme falando português bem claro. Se você faz algo bem conciso, bem objetivo, e dentro ali daquelas poucas páginas ou poucas palavras, ou ainda que seja um pouquinho mais de página, mas seja um conteúdo direto ao ponto, você consiga agradar ele e dar a informação que ele quer saber e de um jeito impactante, que chama atenção e que faça ele ficar impressionado, é muito melhor, muito mais efetivo. E mais uma coisa, isso aumenta muito a chance de ele ler o seu documento inteiro, o que é bom. Se o oficial lê o documento inteiro é porque ele gostou, e a chance dele ler o documento inteiro, chegar no final, ele não gostar do que ele viu, é muito pequena. É igual um vídeo, você clicou num vídeo, se você saiu no começo é porque você já não gostou. Se você assistiu ele todo, é muito provável que você gostou muito do conteúdo que estava ali, e por isso ele prendeu a sua atenção. Qual que é o capítulo quinto e último capítulo desse business plan? Finanças, financeiro,
gestão financeira, o termo que você quiser usar, de novo, o conteúdo é mais importante do que os termos, do que o modelo que você vai estar usando. Depois desse capítulo, você pode incluir um sexto capítulo chamado conclusão, ou assim como tem a Table of Content lá no comecinho, sem ter um capítulo, isso é o padrão que eu gosto de fazer, você pode acrescentar no final uma conclusão sem acrescentar um número de capítulo. De 1 página a 2 páginas é o ideal para conclusão também. Vamos colocar aqui, anotar quantas páginas é o ideal que tenha em cada um desses capítulos. No sumário executivo, o ideal é de 2 a 6 páginas, tá bom? Vou colocar aqui páginas, vou colocar um tracinho para você identificar. Não é esse o modelo final ainda que vai estar disponível para você baixar. Depois eu vou acrescentar aqui para a segunda parte do vídeo as sessões, principais sessões aqui dentro, e aí você tem liberdade de colocar quantas sessões você quiser dentro desse business plan, tá? Dentro desses capítulos, mas eu vou colocar essas páginas aqui só para você anotar. Depois, a hora que tiver tudo preenchido, você pode tirar um print, ou a hora que você baixar a versão final com as sessões, vai ter lá a quantidade ideal de páginas dentro de cada uma delas. Então, o primeiro capítulo, de 2 a 6 páginas, o ideal. O segundo capítulo, de 5 a 11 páginas, o ideal. Isso eu estou contando nessa versão aqui, sem a diagramação, sem você botar para fazer no CorelDRAW, no Canva, como é o nosso padrão aqui, ou até mesmo no Word. Eu sei que tem muita gente que faz a diagramação no Word, fica legal, tá? De 5 a 11 também o terceiro capítulo. Já o quarto capítulo, estratégia de negócio, não vai dar muita coisa diferente, de 4 a 9 páginas. Depois eu vou detalhar como que você preenche essas páginas com as principais seções, que é o que eu vou explicar na parte 2 desse vídeo. E o último capítulo aqui, de 4 a 6 páginas, também é suficiente, tá? Lembrando que daí você pode acrescentar uma conclusão que vai de 1 a 2 páginas. E aqui, ó, quando você vem preenchendo automático, você coloca o update e ele vai puxar automaticamente as páginas que estão em cada um dos capítulos. Só para você ter uma ideia, se eu jogar isso aqui para a página 2, ó, ele já mudou aqui, que tá, deixa eu atualizar primeiro, né? Não mudou, falha 2. Se eu jogar isso daqui, ó, os últimos 2 capítulos para a página 3, e você volta aqui e atualiza página 3. E aí você vai estar todo atualizado aqui, assim que você terminar, você só vem, confere aqui a sequência, se está tudo, se não faltou um capítulo. Terminada essa parte, vamos para a segunda parte do vídeo, que é onde eu explico o conteúdo de cada um desses capítulos, tá? Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Então, a gente vai agora para o conteúdo, discutir o conteúdo, capítulo a capítulo, as partes mais importantes e por que ela é importante dentro do Business Plan.